E vamos iniciando o nosso culto a Deus nesta manhã de terça-feira. Vamos orar, irmãos e irmãs. Convido vocês para um tempo de oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, querido, maravilhoso, justo, fiel, Senhor, em quem verdadeiramente podemos confiar. No Senhor nós podemos e devemos confiar. O Senhor é fonte de todas as coisas que nós precisamos. E o Senhor é fonte da confiança. Glórias a Ti, Senhor, porque podemos colocar, e obviamente ela já está, a nossa vida nas Suas mãos, que o Senhor sempre fará o melhor. Nos juntamos aqui mais uma vez, Senhor. Um pedacinho, uma pedrinha, um grãozinho de areia da Sua igreja, para Te adorar, para Te cultuar, para Te bendizer, através da proclamação da Tua palavra. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco, abre a nossa cabeça para que a gente venha a entender, a compreender neste mundo que todos os dias nos apresenta facilidades que o Senhor nunca nos apresentou. Este mundo que é movido pelo engano. O combustível deste mundo é a mentira. Mas no Senhor nós só temos verdade. Fala conosco. Tira de nós as escamas dos nossos olhos para que possamos ver, compreender, entender e vivermos na paz que o Senhor nos dá, a paz que excede, que vai além, muito além de todo o entendimento. E nós nos colocamos aos Teus pés nesta manhã para começar este dia Te adorando. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, eu coloquei lá no meu blog agora de manhã uma pequenina matéria, mas que esclarece muito bem sobre o arrebatamento da igreja. É pequenininho, deve ter exageradamente, não tem 10 linhas, não tem. E tem um gráficozinho, um gráfico que você vai entender bem sobre o arrebatamento da igreja, porque tem um movimento aí que está querendo se espalhar e a gente procura aqui todos os dias se antecipar às coisas. Eu não sei se vocês, é claro que vocês observam, né? A gente sempre está um pouquinho à frente, um passo à frente. Você já observou que a gente fala por aqui, nós falamos aqui, nós debatemos aqui as coisas e parece que no dia seguinte, uns dias depois, as coisas começam a acontecer. É porque a gente, pela graça e compaixão de Deus, estamos sempre um passinho à frente. Então, este movimento
é um movimento fundamentado na mentira. Como todo movimento é fundamentado na mentira. E ele está propagando por aí de que o arrebatamento só vai ocorrer depois da tribulação. Né? Então, dá uma olhadinha lá, tem um gráfico pequenininho, fácil de entender, com setinhas, né? Deus me deu graça de conseguir colocar esse gráfico lá. Nem sei como é que eu coloquei. Depois eu tentei colocar uma foto aí, não consegui. Né? Mas está lá o gráfico, dá uma lida para você ficar firme. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. Acontece o arrebatamento, inicia-se a tribulação. Isto é bíblico. O arrebatamento vai ser no meio da tribulação. Não é bíblico. É o chamado mid, né? Arrebatamento mid, no meio da tribulação, não é bíblico. O arrebatamento vai ser, a igreja vai passar pela tribulação. Também não é bíblico. É mentira também, é mentira. Entendeu? Bom, né? Então, dê uma olhada lá e tá lá no blog, né? No celular você entra no blog. Minha irmã, tá sem fazer nada aí ou tá querendo descansar? Entra lá no blog, né? Tem a explicação sobre o que é Hamas. Tem hoje esse sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor. O dia de Cristo é antes do dia do Senhor. Este é o título. O dia de Cristo é antes do dia do Senhor. Se tiver aí 5 minutinhos, você se informa biblicamente da situação, tá? Muito bom. Vamos então sobre o assunto de hoje, né? Nosso culto é sempre assim, simples, simplérrimo, curto, curtinho, porque a gente expõe a palavra de Deus. Culto é isso, é expor a palavra do Senhor, proclamar a palavra de Deus, falar de Jesus. Isso é que é importante. As outras coisas são acontecimentos deste mundo, são coisas circunstanciais. Não está acontecendo absolutamente nada no mundo sem que a Bíblia tenha antecipado. Você entendeu a importância de estar? Quando a gente diz assim, um passo à frente, na verdade não é um passo à frente. Nós estamos acompanhando o que a Bíblia fala. Tudo que você imaginar, né? A Bíblia antecipa para a gente. A Bíblia antecipa. Se você entrar lá no blog, né, que eu acabei de falar, você vai ler lá aquilo que eu coloquei ontem sobre esse grupo terrorista, Hamas, né? A Bíblia fala. É claro que não usa o termo Hamas, né? Porque a Bíblia usa termos hebraicos, gregos, né? E Hamas é uma palavra da língua árabe. Mas você vai ler lá, entendeu? Você tem que estar sabendo das coisas, um passo à frente. E hoje eu quero convidar você
para a gente ler aqui juntos. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Eu já falei, né, eu não sou muito afeito a pregar, a proclamar o Velho Testamento. Mas em algumas ocasiões eu julgo pertinente. E agora, por exemplo, é pertinente. Gênesis 13, 10. Gostaria que você lesse comigo, se você não puder. Ouça. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Aonde diz isso? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Se eu não estou errado. Se eu tiver, você me corrige que eu acerto. Abriu aí Gênesis 13, 10. Olha só. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda muito bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Nós como cristãos, nós somos participantes da vocação celestial. E para falar da vocação celestial, para a gente entender um pouco mais o que é isso, eu acho que a vida de Abraão nos ajuda a entender o que é a vocação celestial. E isto, meu irmão e minha irmã, não é história bíblica simplesmente. Isto é dia a dia. A gente acorda, né? Começa já a fazer as coisas. O nosso dia a dia é uma rotina feita de escolhas. A gente precisa sempre estar escolhendo. Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente escolhe o mais barato. Se nem o mais barato dá para comprar, a gente não compra. Mas não é assim, ou mais ou menos assim, né? E a gente vai usar aqui, nós vamos usar aqui nesta manhã, a vida de Abraão para falar desta vocação celestial. E aí, se você quiser, eu acho que seria muito bom, mas vai de cada um, né? Dá uma lidinha em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, e capítulo 11, versículos do 8 ao 11, eu acho que seria extremamente interessante. Você sabe que o Ló era sobrinho de Abraão. Não é que Ló fosse um sujeito mau, ruim. Não, não era. Ele era um cara muito bem intencionado. E esse sobrinho de Abraão, ele serve, infelizmente, de exemplo para uma grande maioria de cristãos. Ao invés de Cristo ser o exemplo dos cristãos, porque só pode ser cristão quem é parecido com Cristo, porque a palavra cristão veio, né, daqueles que eram parecidos, seguiam a Cristo, buscavam viver como Cristo,
Daí surgiu essa palavra cristão. Então, a maioria de nós, ao invés de querer se parecer às vezes pode até querer se parecer com Cristo, mas na verdade a maioria de nós se parece mais com Ló. O Ló, ele era justo, mas o Ló tinha uma maneira de viver, né, que não era marcada pela fé. A irmã, né, eu acho assim, olha, sincero, cada um vê o que quer, segue quem quer. Aliás, eu não quero que ninguém me siga. Quando eu digo, olha, dá um like, se inscreve aí no nosso canal, é para que esse instrumento, YouTube, quanto mais as pessoas dão like e se inscrevem, mais ele propaga o vídeo, para que mais pessoas possam ver. Então não é para ninguém me seguir, eu não estou preocupado em ter 1 milhão de seguidores ou ter 500 seguidores. É que quem tem 1 milhão, né? Se eu tivesse 1 milhão, mais a palavra de Deus seria levada para mais pessoas. E só por isso. Eu não quero que ninguém me siga, porque eu não sou exemplo. Isso eu já falei aqui dezenas de vezes. Eu não sou exemplo. Sigam a Cristo. E o Ló, sobrinho de Abraão, a história de vida de Ló, ela é uma história extremamente atual. O que Ló fez, a maioria dos cristãos fazem nos dias de hoje. Não estou nem falando das pessoas que não são cristãs, porque aí elas não conhecem Ló, né? O Ló acompanhou Abraão e Abraão andou com Deus. Só que Ló andava com Abraão. Olha só que coisa. Ló acompanhava Abraão. Abraão andava com Deus. E Ló andava com Abraão. A ligação do sobrinho com o tio era exterior, era uma ligação assim fútil, uma ligação rasa, uma ligação de superfície, como a maioria de nós tem. As pessoas têm ligação umas com as outras bem na superfície. E se você for uma pessoa atenta, você vai ver que isso não é exagero. A pessoa pergunta sempre para você, oi, como é que vai? Tudo bem? Você fala, vamos indo, estou com um problema aqui. Ah, mas isso passa, pode deixar que isso aqui daqui a pouco tá. O cara nem quer te ouvir. Porque aí ele vai precisar te ajudar. Se ele te ouvir, então ele não quer te ouvir. Ele não tem ânimo. Vou usar um termo assim, muito... mas todo mundo vai entender. Né? Ele não tem saco para te ouvir. Ele não tem paciência para te ouvir. A gente também pode, como Ló, né, acompanhar alguém na sua caminhada de fé, sem de fato colocar o nosso coração nesta caminhada. É o que Ló fazia. E quem faz, infelizmente a maioria de nós faz assim.
Tanto, você vê, quem faz assim, quem vive desta forma, de relacionamentos assim, rasos, de seguir pessoas, acontece, vão ter ações como as de Ló também. Se você for ler aí a vida, né, do Ló, você vai ver que teve uma época da vida dele que ele chegou a se associar, a se juntar com o pessoal de Sodoma. Você sabe, né? Sodoma e Gomorra eram duas cidades, mas eram duas cidades depravadíssimas. E Ló chegou a se juntar com esse povo aí, mesmo que, ainda que, todos os dias ele afligia a sua alma justa. É o que está na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ele não estava contente, ele não estava feliz, mas era conveniente. Quando Ló esteve com Abraão no Egito, Ló teve uma visão. Você sabe que o Egito é fértil só no vale do Nilo, do rio Nilo. Só por onde passa o rio Nilo é que a terra é boa. E Ló viu essa terra. O Ló viu as margens, a várzea do rio Nilo. E ele viu que aquela terra ali era boa, né? Ele teve uma visão da riqueza, da fertilidade do rio Nilo. Por causa disso que ele se lembrou mais tarde, né, da terra do Egito. Porque ele só viu a parte boa. Ele só viu aonde dava para plantar, porque tinha água, né? Então ele se lembra, ele achava que o Egito era aquilo que ele viu. E ele acabou se decidindo pela região do Egito. E se a gente não prestar atenção no que a Bíblia Sagrada diz, a gente vai achar que essa escolha de Ló teve uma aparência de piedade da parte dele. Por quê? Ora, afinal, a terra também se parecia com o jardim do Senhor. É isso que ele diz, ó, essa terra aqui parece lá com o jardim do Éden, olha que maravilha. Então, se essa terra se parece, você está entendendo? Tem certas coisas que parecem serem boas, tem aparência de coisa boa, mas é a visão que você está tendo. Porque você trata tudo na superfície. Você trata tudo assim, muito rasamente. É o que Ló fazia. Então ele fala assim, se essa terra aqui parece lá com o jardim do Éden, que é o jardim do Senhor, né, eu preciso desfrutar disso daqui, porque é bom a gente desfrutar das boas dádivas de Deus num lugar tão paradisíaco como esse. Hoje a gente vê, ouve, lê
muita gente dizendo assim, um lugar paradisíaco, um lugar paradisíaco. Isso aqui é o paraíso, não é? A gente não vê determinados lugares convidando você para viajar para lá, para você conhecer, não é? Não tem esse negócio de lugar paradisíaco. Só que a gente não pode se esquecer. Lembra quando eu falo assim, olha, não se esqueçam do que vocês já leram. Não se esqueçam do que vocês estão lendo e que tem coisa para ler ainda. Ló se esqueceu que o lugar paradisíaco estava fechado para o homem, porque Deus fechou o paraíso. Depois que o homem pecou, depois que o homem caiu em pecado, Deus fechou o paraíso. Não existe lugar paradisíaco. Isso é linguagem poética. Isso é força de expressão. Mas não existe lugar paradisíaco. Porque o paraíso está fechado para o homem. Ló, como a maioria de nós, para descrever a opção dele, ele usa palavras assim que a gente ouve, e se a gente não tiver atenção quando estiver lendo, vai falar, mas esse Ló era um cara espetacular, hein? Porque ele usa termos assim piedosos, amorosos, né? Mas a escolha dele, na verdade, é que ele queria estar no Egito. Ele até dá um nome diferente para a terra do Egito. Ele fala que lembrava o jardim do Senhor. O Egito, olha a comparação que ele faz. O Egito aqui lembra o jardim do Senhor. Mas a verdadeira razão não é que lembrava, né? Não tem como lembrar o jardim do Senhor. É porque ele queria ir para lá, é porque ele queria estar no Egito. Muitos de nós acabam fazendo isso. Quando querem alguma coisa, né? Colocam isso que estão querendo num pedestal e tudo que está abaixo do pedestal é para levá-los ao pedestal. Depois disso, Ló se separa de Abraão. Ele que já andava, ele andava com Abraão e Abraão andava com Deus, mas ele só andava com Abraão. Deus ordenou, né, ao seu tio Abraão, porque se lá para onde Ló foi fosse tão bom, tão espetacular do jeito que ele estava dizendo que era, Deus teria direcionado Abraão para lá. Mas o que Deus faz? Deus ordena que Abraão percorra a terra. E Abraão fica, ele já era nômade, né? E ele permanece. Ele fica um pouco aqui, um pouco ali. Ele vai lá para a terra dos carvalhais de Manre, junto ao Hebrom. Você lê no versículo 18 de Gênesis 13. E aí a gente precisa começar a entender a Bíblia. E eu tenho um pouco de receio de quem lê a Bíblia e não entende. Principalmente quem prega e não entende. Eu tenho um pouco de receio. Porque quando eu leio uma palavra assim, tipo Manre, Hebrom, eu vou lá
O que quer dizer essa palavra? Porque não está em português aqui. Então eu não sei o que quer dizer, né? O que quer dizer Hamas? A maioria eu não sabia, eu tive que buscar, entender, né? E o que quer dizer Manre? Manre quer dizer gordura, vigor, energia. E Hebron, que quer dizer comunhão. Por que Deus manda Abraão ir para os carvalhais de Manre, para a região do Hebron? Porque ali Deus ia revigorar a Abraão. Ali, naquela região, é que Deus iria fazer com que Abraão experimentasse uma comunhão que ele nunca tinha experimentado com Deus. E quem experimenta esta comunhão com Deus, e qualquer um de nós pode, viu? Não pensa que isso foi exclusividade de Abraão, não. Nos dias de hoje a gente pode experimentar. Porque você vai falar talvez assim, mas nos dias de hoje é difícil, porque é isso, porque aquilo é. Mas naqueles dias também existiam dificuldades que nós não temos mais hoje. Naqueles dias era dificuldade de fome, de sede, isso nós não temos hoje. Pelo menos aqui na nossa região, né? Então, quem experimenta esta comunhão com Deus é ricamente abençoado. Então, você quer ouvir? Nós não estamos falando aqui especificamente em bênção material, nós estamos falando aqui em bênção no sentido real da palavra bênção, né? Tanto é que quando a gente fala bênção e quer se referir a bem-estar físico, a gente fala bênção material. Mas a pessoa é abençoada quando ela tem esta comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, você não pode inventar um lugar. Você não pode valorizar um lugar, dar a um lugar um valor que ele não tem. Foi o que Ló fez. Ele valorizou aquela terra porque ele queria ir para lá. Então ele tinha que fazer daquela terra algo grande para ele e para quem fosse ouvir. Olha, eu vou para aquela terra porque aquela terra é isso, aquela terra é aquilo. É o jardim do Senhor. Mas não era. O jardim do Senhor, na verdade, que está fechado e já estava na época de Ló, né? Foi para onde Deus mandou Abraão ir. Então, eu estou dizendo tudo isso, estou contando essa história que é bíblica, que é real, que ocorreu e que serve para nós nos dias de hoje, para a gente entender que não adianta acompanhar A, B, C, D. Não adianta as pessoas se dedicarem a uma denominação. A nossa dedicação tem que ser para Deus, para com Deus, porque aí nós vamos começar a ter esta comunhão com Deus e nós vamos ser ricamente abençoados. E mais uma vez eu repito, ricamente abençoados pode
pode, não necessariamente, passar pela área material. Claro que pode. Mas não necessariamente vai passar. Não adianta ser como Ló. Nossa, eu sigo aquela pessoa, ela é fantástica, que bom. Maravilha, continue seguindo. Mas a sua comunhão tem que ser com Deus. Porque Deus é que faz, não é aquela pessoa, não é aquela denominação, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai, a sua mãe, é Deus é que faz. Quando você entender isso, é claro que você vai amar as pessoas, é óbvio, isso é claro, isso é incontestável. A gente ama. Mas a nossa comunhão deve ser com Deus. Não adianta a gente dourar a pílula para que as pessoas concordem com aquilo que a gente quer fazer. Quanta gente quer fazer uma coisa e para que todo mundo concorde? Eu conheço pessoas que fazem isso. Ele diz que isso é espetacular, que aquilo é maravilhoso, e que não sei o que lá. Ele fica dizendo que aquilo é paradisíaco. Como os vendedores de viagem, de terrenos, né? Fazem. Olha, esse lugar aqui que você vai morar é paradisíaco. Não é paradisíaco. É mentira. É um lugar bonito? Não. Ninguém está dizendo que não é bonito. Mas paradisíaco não é. Bobo, nécio, tolo é quem acredita que é um lugar paradisíaco. Você vê que Ló, ele queria que Abraão acreditasse nele para que Abraão desse crédito para ele. Às vezes que ele diz, olha, parece o jardim do Senhor. Mas era exatamente, ele se esqueceu que o jardim está fechado e que era o Egito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê o que alguns personagens bíblicos falaram e a gente fica empolgado, né, com aquilo que eles falaram. Nossa, Abraão, Ló falou coisas bonitas, claro, olha, parece o jardim do Senhor. Olha, eu vim aqui para Sodoma, né, mas a minha alma é afligida todo dia. O que você ficou fazendo aí então? Se sua alma é afligida, eu aflijo a minha alma. Mas o que você está fazendo aí? Alguns dizem, mas então para onde que eu vou? Então fique aí, afligindo sua alma. Então a gente precisa ler a Bíblia, não crítico com a Bíblia, nem com o que está escrito, mas crítico no sentido de querer entender aquilo que está escrito. Olha, não é porque o sujeito falou, né, que ele afligia a alma dele, ele afligia, mas estava conveniente ele ficar lá. Ele ficou. E abençoado foi o tio dele, não foi ele, não. Porque o tio dele seguia a Deus e ele seguia o tio. Ele seguia também assim, né? Porque era conveniente andar atrás do tio, né? Eu estou dizendo tudo isso nesta manhã porque eu tenho certeza absoluta. Irmãos, eu tenho convicção de que muitos de nós agem como Ló. Muitos de nós acabam optando pelas opções que Ló fez. E quando a palavra de Deus vem, né, Deus está dizendo, opa, dá tempo de você mudar.
né? Acerta aí. É o que Paulo fez com Coríntios, com das duas cartas. Vamos acordar aí, gente. Está tudo errado, vamos aceitar isso aqui. Porque hoje dá tempo da gente fazer uma análise e falar, meu Deus, será que eu sou Ló, então? Analise, é você que tem que resolver. Ninguém pode resolver por você. É você. Resolva. Então, não sei, eu já pensei no que você está falando, mas será que eu sou? Eu tenho uma desconfiança, eu tenho medo de ser um Ló na vida. Ora, o Espírito Santo está aí para nos ajudar mesmo. O Espírito Santo de Deus, entregue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aí para nos ajudar. O duro é 40 minutos de palavra, 41 minutos, a pessoa ouve, que bacana, né? Hoje ele pregou lá sobre o Velho Testamento, interessante. Não adiantou nada. Você continua seguindo o Abraão da sua vida, mas não segue a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero louvar, eu particularmente quero louvar, agradecer, glorificar o Senhor, porque eu preciso dar uma olhada na minha vida, em todas as áreas que eu estou Ló, e eu preciso seguir a Deus, seguir o Senhor. Às vezes eu sigo aqui, lá, mas lá, não sei o quê, mas eu quero seguir o Senhor em todas as áreas da minha vida. Não adianta seguir Abraão. É Abraão que segue Deus, eu só sigo Abraão. Me ajuda, Senhor. E aqueles que se prontificarem a rever a sua vida, a sair do raso, mergulhar profundamente nas águas do rio de águas vivas que nasce do teu santo trono. Ajuda todos os que se propõem a isso nesta manhã. Continua falando conosco e livra-nos, Senhor, da mentira. O maior mal do nosso tempo, deste mundo aqui, é a mentira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.